Nós estamos aqui sobre o piso de uma residência humana que existiu aqui, pelo que a gente vê o aspecto dessa tapera, como se diz aqui, que é o resto da casa. Existiu aqui durante, se não centenas de anos, pelo menos uns 90 anos. E pelo o aspecto do que restou da casa, isso aconteceu aqui. Essa casa foi abandonada há mais de 30 anos. E nós estamos nessa área do Agreste, onde existiu muita vida animal e vegetal, e o homem ocupou essas terras exatamente por conta dessa abundância de vida, onde ele sabe que onde nascem muitas plantas nativas, certamente é solo bom para se criar, se fazer agropecuária, plantar lavoura de subsistência, algodão e criar gado, bovino, ovino, caprino. A casa era feita de tijolos rígidos, fabricada aqui mesmo ao lado. E a gente caminha aqui um pouco para ver algum vestígio de vida. E quando a gente fala em vida, nós fazemos também uma pesquisa no que poderia ter acontecido com as fezes do animal bovino se transformado nessa infinidade de bagaço, como a gente diz, de capim. Com certeza essas fezes foram expelidas por um bovino e aqui serviu de alimentos a uma infinidade de espécies de animais, insetos e uma infinidade de micro-organismos, porque nas fezes do animal tinha matéria orgânica decomposta no organismo do animal, do bovino, tinha muita água, tinha gases, seria o que mais se aproxima do humus, que é o principal alimento natural das plantas. Mas aqui nós detectamos, até por conhecimento de causa, por ser parte desse meio, que existia uma infinidade de seres vivos que se alimentaram aqui dos excrementos, das fezes do bovino. E continuando aqui a nossa pesquisa, pelo fato disso aqui já ter sido uma área muito desenvolvida, onde uma fazenda de 1000 hectares de terra tinha 300, 400 moradores, que são aquelas pessoas, aquelas famílias que trabalham cuidando do gado, como a gente disse, gado bovino, gado ovino, gado caprino, mas também na lavoura, plantando alimentos. E nós acompanhando aqui onde existiu esse povo, essa família morando, a casa, chegamos aqui ao tanque onde se botava água. Vejam o tanque. Nós podemos dizer que esse tanque, que é feito de alvenaria, uma parede de tijolo. O tijolo ela era assentado com caliça. Caliça, para quem não sabe, é cal e areia. Na época não existia o cimento aqui. O cimento ainda não era comum, principalmente nessas pequenas propriedades, que o cimento era importado. O Brasil ainda não produzia cimento, mas a pedra calcária, que aqui é abundante. Então foi assentado o tijolo rígido, fabricado aqui mesmo, assentado com cal, carbonato de cálcio e areia.
A cal, como a gente disse, é a pedra que é colocada no forno para amolecer. E depois, com um pedaço de ferro, o homem vai triturando até virar pó a pedra calcário para se transformar na cal, que era usada aqui como forma de produzir a massa que assentava o tijolo. E ali está a lagartixa, esse pequeno lagarto que já foi muito comum aqui e praticamente não conhecia nem as pessoas, portanto ela não está nem ligando para a minha presença. E raríssimo a gente vê agora uma lagartixa aqui. Tem a cauda cortada, porque certamente um outro animal tentou devorá-la como alimentos. E ela saiu, deixou a cauda aí para o animal se entreter, o seu predador, e continua aqui, então tentando sobreviver. Certamente se não tiver um macho e uma fêmea, não haverá reprodução, porque é um animal sexuado. Tem que ter esse cruzamento para acontecer a reprodução, como acontece com a maioria absoluta dos animais. Do menor, que a gente poderia citar como menor um inseto, até um elefante. Mas a gente está aqui mostrando que aqui já foi uma área onde existia uma grande população relativamente no campo. As pessoas vivendo de criação de gado e também agropecuária, eu digo agricultura, no caso agropecuária, criação de gado e agricultura. Então existiu sim, e a gente mostra que hoje não tem mais. Essas fazendas praticamente morreram, não criam gado dessa forma mais, ou seja, com cuidado das pessoas. E até as formigas estão desaparecendo aqui, insetos, por conta da mudança climática. Mas a gente ainda caminha mais um pouco para ver o vestígio da presença dessas pessoas. E chegamos aqui no que a gente chama pé de pinha, ata, fruta do conde. O homem certamente não plantou, mas comendo uma dessas frutas, largou as sementes aí no chão e aí a semente germinou e a planta cresceu, se desenvolveu, está se reproduzindo. A gente pode dizer com certeza que essa planta não foi cultivada. Aqui é uma área onde essa fruta chamada de pinha, ata, a fruta do conde, é muito bem adaptada. A gente vê aqui que já tem umas frutas morrendo, secando, e outras ainda brotando. Não vimos nenhuma flor, mas essa planta é de grande aceitação como alimento em todo o mundo. E aqui nessa área do Brasil, que é o Agreste, ela foi muito bem adaptada. É uma árvore de pequeno porte que vive dezenas de anos. Provavelmente vive mais de 80 anos, uma pinheira, ou a pinha, como se diz aqui, nessa área do Brasil. E aqui ela já foi até cortada, não se sabe para quê, e certamente não serve de alimentos, não está no menu do gado que ainda está aqui, nem tampouco de alguma espécie de animal da fauna, já que ela se mantém aqui enfolhada. Nessa época já e se tratando de folhas verdes, se fosse menu do gado, o gado já teria devorado essas folhas e a pinheira não teria chegado a esse porte, o pé de pinha, como se diz aqui no Nordeste, não teria chegado a esse porte. A gente vê que realmente
ela se livrou de ser devorada pelo gado e pelos animais da fauna que ainda restam. Mas certamente ela libera algum odor que faz com que os animais não se sintam atraídos para se alimentar dessas folhas, que a gente vê que são bem nutritivas. E mesmo assim, essa pinha, o fruto da pinha, o fruto da pinheira vai trazer alimentos para todas as espécies de animais que ainda restam aqui, tanto da fauna como o gado. E foi muito importante a pessoa que passou por aqui, morando nessa tapera, como se diz aqui, que a gente viu ali nesse vídeo, ter comido uma pinha aqui, jogado a semente por aí, e a pinha espontaneamente se reproduzindo aqui, depois de mais de 30 anos que essa área foi abandonada como habitat das pessoas, já que hoje o homem vive nessa área do Brasil praticamente na cidade. É o cidadão onde recebe todas as benesses do assistencialismo do governo, que ao invés de colocar o homem no campo para produzir alguma coisa, produzir pelo menos seu alimento, joga-o na cidade, porque ali é o curral eleitoral, onde as pessoas são praticamente carimbadas, as famílias, pelo voto para um ou outro candidato, para um ou outro partido político. E o fato é que o homem não produz coisa nenhuma mais hoje aqui, não quer morar no campo, porque principalmente por falta de água. Na cidade, a água do abastecimento urbano vem de grandes distâncias, aqui nessa área do Nordeste. Muitas vezes, um único reservatório no meio de um estado, abastecendo mais da metade da população, como é o caso do Rio Grande do Norte, que tem um açude chamado Açude Armando Ribeiro Gonçalves, no Riaçu, que encheu pela última vez no ano de 2009. Então imagina a quantidade de matéria orgânica dissolvida nesse líquido. Imagina a quantidade de minerais, inclusive minerais que são considerados nucleares, ali dissolvidos, produzindo aquele líquido que poderia se chamar de uma sopa. Então nós estamos vendo aqui o quanto o homem está se autodestruindo por viver aglomerado em povoações que podem estar inclusive sendo atacado não só pela má qualidade da água, que é água no estado lixo, mas também pelos seus esgotos, que às vezes é depositado em fossas putrefatas, e também pelo lixo, até pelo microplástico, que hoje já entrou até na corrente sanguínea da gente.